Louvado seja Deus, estamos aqui de volta. A nossa live agora é sobre os principais nomes e títulos de Jesus. Eu espero que vocês compartilhem com outras pessoas e que tenhamos um bom momento de reflexão bíblica, que possamos aprender. Aí combinar com o meu jaleco, mas eu vou ter que usar o de grau mesmo. Gente, compartilhem com outras pessoas, coloquem uma florzinha, um coraçãozinho, vamos aí compartilhar para que as pessoas também elas sejam abençoadas, sejam beneficiadas através desta explicação. Principais nomes e títulos de Jesus. Você que gosta de pregar, você que gosta de ensinar, eu fiz aqui um apanhado geral, uma pesquisa geral neste assunto. Busquei em várias fontes na Bíblia Sagrada, depois no final eu estarei falando. Então vejamos o seguinte, aqui é o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Vamos ver a introdução, os nomes e títulos de Jesus. Ao longo das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Jesus sendo revelado por uma variedade de nomes e títulos que não apenas o identificam, mas também comunicam sua essência, sua missão, sua glória, seu propósito, seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade. Finalmente, em Cristo nós temos todos os atributos divinos, diferentes de nomes comuns que apenas distinguem pessoas. Os nomes e títulos de Jesus têm um peso, um teor teológico muito forte e um significado ou significados espirituais fenomenais, profundos. Na cultura bíblica, um nome representava mais do que um rótulo. Ele expressava a identidade, o caráter e o propósito da pessoa. Quando nos deparamos com as expressões Cordeiro de Deus, Filho do Homem, Luz do Mundo ou Rei dos Reis, não estamos apenas lendo títulos simbólicos, mas também recebendo revelações do próprio Deus sobre quem é Jesus. Cada título nos revela algo fenomenal, algo extraordinário. Eu gosto muito de estudar cristologia e também ensinar. Eu sou professor de teologia. Quem Jesus é em relação a Deus? Por exemplo, Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. Quem é Jesus em relação à humanidade? Ele é Salvador, ele é o bom pastor. Quem é Jesus em relação à sua obra redentora? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. Quem é Jesus em sua glória e reinado? Ele é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor de senhores. E nós veremos também sobre Cordeiro e Leão. E ao estudarmos esses nomes e títulos, e o nosso conhecimento sobre ele tem uma profundidade muito grande, se aprofunda muito. A nossa adoração se torna mais rica, a nossa fé se torna mais fortalecida. Cada nome é como uma faceta de um diamante, é uma pérola que eu estou oferecendo para vocês, brilhando com luz própria, mas revelando o esplendor do mesmo Cristo, revelando a sua glória, revelando o seu poder, revelando a sua soberania, a sua fidelidade, o seu cuidado para conosco.
Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Nós vemos isso em Filipenses, no capítulo 2. Vejamos aí, Jesus, nome e título. Significado, o Senhor salva. É a forma grega de Josué. A referência bíblica está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Cristo significa ungido em hebraico, né? E Messias. Nós vemos em Mateus 16:16. Filho de Deus, revela a sua natureza divina. Mateus 3:17. João capítulo 1, versículo 34. Filho do homem, enfatiza a sua humanidade, sua missão messiânica. Mateus 8:20, Daniel 7, 13 ao 14. Emanuel é o famoso Deus conosco. Mateus 1:23, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, verbo ou palavra, é a palavra viva de Deus encarnada. João capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Rei dos reis e Senhor dos senhores, soberano absoluto, sobre todas as coisas, sobre tudo. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Bom pastor, cuida e dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Luz do mundo, guia espiritual e verdade em meio à escuridão. João 8:12. Pão da vida, sustento espiritual. João 6:36. E quem comer deste pão nunca mais terá sede. Caminho, verdade e vida, único caminho. João 14:6. Alfa e ômega, o princípio e fim de todas as coisas. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Salvador, aquele que salva o povo de seus pecados. Lucas 2:11. Noivo, relacionamento íntimo com a igreja noiva. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Esses nomes, queridos, revelam a plenitude de Jesus, a identidade de Jesus, a plenitude da identidade de Jesus. Deus homem, Salvador, Rei, Senhor dos senhores. Cada título ele tem um peso teológico, um peso espiritual muito profundo e pode ser estudado separadamente. Cada título aqui que eu falei para vocês, o que eu estarei falando, você pode estudar separadamente aquele título dentro de todas as escrituras. Por exemplo, Jesus como o bom pastor, né? Você pode estudar desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, cada título separadamente, e você terá ainda mais conhecimento, mais profundeza, e você vai amar realmente aprender aqui sobre cristologia. E a plenitude da identidade de Jesus. Observe, Jesus é Deus e não é apenas um profeta, mestre ou exemplo moral. Jesus é plenamente Deus. Ele é divino. Todos os atributos que estão em Deus estão em Jesus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E João 1, capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é digno de adoração, tem poder absoluto, e a sua palavra tem autoridade divina. Ninguém nunca mais, jamais falou como este homem, falou como Jesus. Jesus é homem, ele também é plenamente homem, assumindo nossa natureza sem pecado. Ele assumiu a natureza humana, ele se humilhou, ele desceu até nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. João 4:15, Hebreus 4:15. Ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão, o único mediador entre Deus e os homens. Ele nos entende, se compadece de nós, sofreu como nós e pode nos representar realmente diante de Deus. Por quê? Ele experimentou as dores, o sofrimento, a angústia, as provações, as tentações, chegou até a morte de cruz, mas a grande vitória do cristianismo é: ele ressuscitou. E ele está vivo, à destra de Deus, intercedendo por nós, intercedendo por mim e por você. Jesus, ele é o Salvador. Jesus veio para salvar a humanidade do pecado e da morte. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Os nossos pecados foram perdoados através de Jesus, na cruz do Calvário, a propiciação, a redenção, a justificação, a graça de Deus através de Jesus, porque nós somos salvos mediante a fé, mediante a graça, através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o Filho do Homem, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ele veio para salvar aquele que estava perdido, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e a salvação também chegou até nós, até os gentios. A salvação não está em religiões. A salvação não está na placa de uma igreja. A salvação, ela não está em justiças próprias, em nossas obras ou méritos. Está nele completamente. Não está porque eu guardo o sábado ou porque eu guardo o domingo, ou porque eu desprezo o sábado ou porque eu desprezo o domingo. Não, a salvação está em Jesus. A salvação não está na placa de uma igreja. Coloquem isso no coração. Você apenas frequenta uma igreja, espaço físico, porque a igreja somos nós. A salvação não está no nome daquela igreja. A salvação está em Jesus Cristo. Jesus é o Rei. Ele reina e agora reinará eternamente. É o Rei dos Reis. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Lucas capítulo 1, versículos 32 ao 33. No manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Ele realmente, ele pode dizer eu sou, né? Ele governa sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida. Ele merece nossa obediência e lealdade. Ele é o governo absoluto. Ele domina, ele põe ordem, ele dá ordem. Tudo está sob o controle de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é Deus, que ele é Deus. Até o mal, até os demônios lhe obedecem. Jesus é Cordeiro, é o Cordeiro e o Leão. Essas imagens revelam paradoxos divinos maravilhosos, pois ele é ao mesmo tempo manso e poderoso, sacrificado e vitorioso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu. Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. João estava chorando porque olhava, havia lá os 7 selos e ninguém era digno de desatar os selos, de abrir o livro. E quando João olha, ele vê um cordeiro e a voz: eis o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. Louvado seja Deus. Ele venceu pela cruz. Ele venceu pelo amor, pela justiça, e voltará com poder e grande glória. Louvado seja o nome de Jesus. Em Jesus habita toda a plenitude, divindade mais humanidade, graça mais verdade, humildade mais glória, cordeiro e também leão. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Jesus, como cordeiro e leão, é uma das mais profundas
e poderosas imagens, né, que nós vemos na Bíblia. Ele revela essas duas dimensões essenciais da identidade e da missão de Cristo, do seu sacrifício, da sua soberania. Jesus é o Cordeiro de Deus. Significa o quê? Jesus é o sacrifício perfeito por nossos pecados. Os sacrifícios do Velho Testamento eram imperfeitos. E viu Jesus imaculado, puro, justo, que entregou a sua vida por nós. Ele é o sacrifício perfeito de Deus. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, cordeiros eram sacrificados para expiar os pecados do povo. Esse ritual apontava para algo maior, para algo mais perfeito, para algo sublime, fenomenal, que é o sacrifício definitivo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus, ele é chamado de Cordeiro, puro e sem pecado. Como Cordeiro sacrificial, tinha que ser sem defeito. Jesus, ele viveu uma vida perfeita, uma vida divina, uma vida de obediência, uma vida sem pecado. E substituto, ele morreu no nosso lugar, levando a culpa que era minha, levando a culpa que era tua. Ele levou toda a nossa culpa. Obediente até a morte, ele foi manso, silencioso, diante dos seus acusadores, como um cordeiro indo ao matadouro. Isaías capítulo 53, versículo 7. Como cordeiro mudo, ele seguiu perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Por ser cordeiro, Jesus nos dá acesso ao perdão, à reconciliação com Deus e a vida eterna. Nós temos perdão, nós temos a reconciliação, e a reconciliação estava na cruz do Calvário. Jesus estava na cruz reconciliando, né, a nossa vida, reconciliando a nossa comunhão com o Pai, que perdemos desde lá o Éden, e nos dando a vida eterna. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Significa Jesus é o rei vitorioso, o poderoso, soberano. O rei, o leão da tribo de Judá é um título messiânico, vindo da profecia feita por Jacó ao seu filho Judá. O cetro não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence. Gênesis capítulo 49 e o versículo 10. Essa profecia se cumpre em Jesus, descendente da tribo de Judá, que reina com autoridade, com justiça e com poder. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que morreu. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. O que o leão representa? Representa força e majestade. Jesus tem toda a força, toda a majestade, todo o domínio, força sobre o vento, sobre a água, sobre o mar, sobre as ondas, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Uau! Ele levantou-se no mar da Galileia e ordenou ao vento e às ondas. O vento parou, as ondas pararam e houve grande bonança. Ele tem domínio sobre toda a natureza. Porque o leão representa força e majestade, vitória sobre o pecado, sobre a morte, vitória sobre Satanás. Uau, Jesus é o vencedor da antiga serpente, e ele pode julgar e reinar eternamente e retamente. Ele é o único que pode realmente nos julgar, porque ele julga retamente. Gente, isso é uma beleza extraordinária. Isso aí é algo fenomenal que nós vemos no Evangelho. A beleza do Evangelho, Jesus venceu como leão, porque se entregou como cordeiro. No céu, quando ninguém foi achado digno de abrir o livro, Apocalipse capítulo 5, João chorou, mas então foi-me dito, o leão venceu. Quando João olhou, o que ele vê? Um cordeiro, como se estivesse sido morto. Apocalipse 5, 6. Ele é leão por causa do seu sacrifício como cordeiro.
Nós vemos aí o cordeiro significa sacrifício, mansidão, obediência, e o Salvador que morreu por nós. Revela realmente que ele morreu por mim, ele morreu por você. Louvado seja Deus. Leão representa realeza, poder, vitória. O rei que reina sobre tudo. Ele reina sobre essa enfermidade, sobre esse pecado, sobre essa situação, sobre essa porta que está aí fechada. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Querido, nesta tarde eu louvo a Deus, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Eu sinto a sua presença aqui neste momento. Acredito que você aí também está sentindo a presença dele. Veja quão magnífico, quão esplendoroso é você entender ao longo das Escrituras sobre os títulos, os nomes de Jesus. E em cada livro da Bíblia ele se nos é apresentado de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, de uma forma divina. Jesus é lindo. E nós podemos ver o quanto ele nos ama, o quanto ele está conosco, o quanto ele se entregou, o quanto ele se ofereceu para nós. E Jesus, ele é o centro da Bíblia. Por isso é que nós devemos estudar a Bíblia, amar a Bíblia e ver que Jesus é o tema central da Bíblia. Em cada livro da Bíblia, Jesus é nos apresentado em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general e conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador da nossa herança. Em 1 Samuel, ele é o redentor de Jessé. Ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível, ô glória. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ou Esdras, como alguns pronunciam, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Glória a Deus. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o Pai da eternidade, o conselheiro, o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias,
ele é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Isso aí foi no Velho Testamento. Agora vejamos Jesus no Novo Testamento. Em Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele é o batizador como Espírito Santo. Em João, ele é o grande justificador. Em 1 aos Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 aos Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja, o chefe supremo. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, ele é a imagem de Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com milhares de santos. E em Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus da nossa existência. Ele é o Deus da nossa vida, que cuida da minha vida, que cuida da tua vida, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Eu espero que você tenha gostado desta live maravilhosa, os nomes e os títulos de Jesus, depois a apresentação dele em todos os livros da Bíblia. Ame-o, adore-o, louve a ele de todo o coração. E se você ainda não fez um pacto com Cristo, faça neste momento. Entrega a tua vida ao Senhor. Ele está aí ao teu lado e você pode entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos. Uma feliz sexta-feira, um feliz final de semana.